Para contar a história de Joinville, nós precisamos voltar a pelo menos 10 mil anos atrás. A tradição Umbu é uma sociedade que viveu aqui em torno de 10 mil anos atrás. Até bem pouco tempo atrás a gente achava que os povos mais antigos eram os sambaquianos. Até que houve uma pesquisa num aterro sanitário, que foi um dos sítios que foi encontrado, que foi feita uma datação de 8 mil anos. Posteriormente foi encontrado um outro sítio que fica na Vila da Glória, o Estaleiro, e que foi datado em 10 mil anos. Então a gente pode dizer que essa sociedade foi a mais antiga a estar aqui na região da Baía Babiton. Nessa época a Baía não existia, o oceano estava bem mais afastado, né? Esse sítio mesmo que foi pesquisado pelo Marco De Masi, lá o aterro, ele faz uma interpretação de que o fundo da Bahia estaria a 10 quilômetros de onde ele estava, né? Então, bem diferente do que está hoje. Eram grupos que tinham como característica principal a confecção de artefatos a partir da rocha. Então, a gente tem evidências de lascamentos, que seriam resíduos, né, dessas pontas, e as pontas também, que seria o produto final desse trabalho. Sim, há quem diga, alguns autores, que levanta a possibilidade de haver uma relação e de que os próprios sambaquianos possam ser, de alguma forma, descendentes ou tivessem uma proximidade maior com o Umbu, né? Isso ainda tem que ser pesquisado. O fato é que hoje a gente tem indícios de que existiu esse povo e também os sambaquianos. Eram povos que tinham como principal característica justamente a construção desses sítios, que a gente chama sambaqui, que são montes de conchas e que ali guardam uma série de vestígios dessa ocupação, ligados à alimentação, como ossos de peixe, mas também artefatos, os próprios sepultamentos e materiais associados aos rituais desses povos. O sambaqui mais antigo de Joinville tem 5.200 anos aproximadamente, antes do presente, né, considerando que presente é 1950. Ele está localizado no bairro Aventureiro. Depois o mais antigo é o Ribeirão do Cubatão, que tem em torno de 5.000 anos, ele está na área rural ali na região do Cubatão. E depois a gente tem o Rio Comprido, que tem em torno de 4.800 anos AP e está situado no bairro Comase. O Morro do Ouro, que é um sambaqui, está situado no Parque da Cidade, né, ambiente urbano, de fácil acesso. Ele é um sítio que foi pesquisado na década de 80, é um sítio que tem um registro grande de sepultamentos, né? E um outro sítio que é bastante importante para a nossa cidade, para a nossa região, é o Sambaqui Cubatão 1. É um sítio que fica na beira da Bahia e que, em decorrência de uma série de fatores, embarcação, enfim, a própria reestruturação do canal ali, ele tem sofrido perdas bastante grandes de material arqueológico, né? Ao mesmo tempo, esse contato constante com a água também fez preservar uma série de artefatos orgânicos, né? Madeira, cestos e fibras, que o torna bastante único, né? O sítio mais recente que nós temos registro em Joinville é o Sambaqui Espinheiros 2, no bairro Comasa. A datação dele é de 1.100 anos antes do presente. Ele sofreu uma pesquisa na década de 90 por pesquisadores da USP. E como característica, esse sítio, assim como o Cubatão 1, ele também apresentou fibras vegetais conservadas. Houve um episódio ali em torno de 2.000 anos, que é onde começa, digamos assim, o declínio da maior quantidade de sítios ativos, vamos dizer assim,
e está relacionado a que teria acontecido alguma mudança e que teria atingido os bancos de moluscos. A partir de mais ou menos 1000 anos depois de Cristo, a gente começa a ter a presença de cerâmica em alguns sítios. O que a gente observa bem é que há uma diminuição no acúmulo de concha, nessas camadas associadas à cerâmica, que são interpretadas relacionadas à chegada de outros povos, que a gente chama dos povos ceramistas. Os indícios, eu acho que mais fortes, apontam para uma relação pacífica, né? E que houve, na verdade, trocas, miscigenação. Você tem sambaquis em que a cerâmica aparece no final, né, nas camadas superiores, e que indicam que não há indícios de conflito, né, e que indica a presença, inclusive, de indivíduos diferentes que teriam vindo de outras regiões. Aqui em Joinville a gente tem 2 sítios que tem cerâmica G, que é o Ponta das Palmas e o Itacoara, que é um sítio que tem camada com cerâmica e camada com concha, e é um sítio interessante porque você tem cerâmica tanto G quanto cerâmica Guarani, e ali é o sítio que mais tem registros de indivíduos, esqueletos com pontas de flecha, que indicam conflito. Na maioria das vezes isso não ocorre em sambaquis, os sambaquis tradicionais, né, que não tem cerâmica, não há registro de indícios de conflito. Ao contrário desse sítio e outros associados a esses ceramistas, em que aparecem essas vértebras com costelas com pontas, né? Sendo que o Itacoara ele tem evidências, como eu falei, Guarani e G. Essa camada com cerâmica, ela está datada em torno de 380 anos AP e do Ponta das Palmas em torno de 600 anos AP. Além da presença do Guarani no Itacoara, a gente tem uma aldeia daí que é exclusivamente Guarani, na região do Poço Grande, que é divisa com Joinville, já é Guaramirim, mas é divisa. Os principais vestígios que nós temos são fragmentos e vasilhames cerâmicos, né? O que diferencia talvez de um grupo ou outro é tanto a dimensão desses vasilhames ou o próprio tratamento estético, vamos dizer assim, né? Então, uns podem usar pintura, outros podem usar uma decoração plástica, né? E são todos considerados os povos originários aqui da nossa região. O que acontece é que, com a chegada do europeu, alguns grupos são encontrados de imediato, principalmente esses grupos que estão no litoral. No caso da Babitonga e Joinville, na região, a gente tem sítio Guarani e tem sítio G, né? Que é esse que a gente fala, que estão ligados aos Xoclen e aos Caingantes. Antes da chegada dos germânicos em 1851, nós temos uma Joinville ocupada por esses lusos brasileiros e por essa população africana e afrodescendente, pelo menos há 200 anos na nossa região. Então, a vinda dos primeiros ocupantes, que a gente fala que são os luso-brasileiros, eles vêm a partir de São Vicente, de São Paulo, a mando da coroa, e essa população já vem com agregados e também com sujeitos na condição de escravizados. Então, a gente tem já em 1658, aqui na região, não só a presença de luso-brasileiros, mas também sujeitos negros na condição de escravizados. Quando esses povos europeus, no século XIX, vieram até São Francisco do Sul e que atravessaram a Baía da Babitonga, quem fez a travessia com os barcos, né? Se não os afrodescendentes? É importante salientar que Joinville, historicamente, tem uma ligação com a cidade de São Francisco do Sul. A vila de São Francisco do Sul, como era conhecida até o século XIX, ela é
a cidade, enfim, a vila mais antiga do estado de Santa Catarina. Então aqui já existia, sim, né, fazendas, existia sítios, existia propriedades agrícolas com o trabalho dos povos escravizados. Quais eram os locais em que esses indivíduos eles se encontravam, pensando na Joinville de hoje, né? Então bairros como Cubatão, Ademar Garcia, Paranaguamirim, Itaúm, Bucarém, Boa Vista, Espinheiros. Então todos esses bairros hoje, naquele período, nós temos registros históricos, documentação primária, que pontua a presença desses indivíduos, né? Os povos europeus, que mais tarde, né, um deles vai se tornar ali a Alemanha, vieram para cá, juntamente com os suíços, com noruegueses. Aí metade do século XIX, até final do século XIX, houve essa colonização. Existia aqui os povos originários, os povos indígenas. Então havia, na verdade, uma população morando aqui. Essa parte da história praticamente ela ficou, não é que é esquecida, ela ficou, na verdade, ela se omitiu essa parte, porque o que se interessava era contar a história do povo germânico que aqui tinha estado, porque na verdade, a colonização oficial. Com relação aos povos indígenas, povos originários que aqui estavam, né? Houve, na verdade, alguns conflitos. Não podemos dizer que teve conflitos armados, né? Conflitos de muita matança em proporção, como aconteceu no Brasil em outros séculos, né? Houve sim contratação de pessoas meio que para expulsar, né? Os vaquianos eram contratados e eles então expulsavam essa população ou deixavam eles ir mais para a serra acima, para outras regiões, porque aqui eles estavam, segundo constam nos registros, que eles estavam invadindo as propriedades, ou seja, na verdade, o que eles estavam era no lugar onde era deles, e esse lugar foi invadido. Então essa aproximação deles, né, nas casas não lhe agradava, não agradava os imigrantes. Sobramos pouco, éramos mais de 5 milhões na época da chegada dos europeus, mas foram exterminados, muitos povos foram exterminados e muitas matanças. E hoje muitas pessoas não nos conhecem, por isso que existe bastante discriminação. Mas essa discriminação vem do desconhecimento. Então, eu acho que Joinville é única no sentido de atenção dada aos sambaquis e a esses povos sambaquianos. Mas eu acho que falta uma atuação talvez em relação a esses outros grupos. Eu acredito que nos últimos 20 anos isso tem mudado, né? Isso tem sido bastante positivo. Tentar contemplar os diferentes grupos que ocuparam a nossa região, que não são esses que chegaram em 1850, né? A hora que você começa a ler, a pesquisar, ter vontade de pesquisar, vontade de conhecer um pouco mais a fundo a história da sua população, para poder entender o processo, para poder entender o atual, você precisa sim buscar na história para compreender o tempo presente. E esse tempo presente, ele pode ser explicado. Mas é o conhecimento, é a vontade dos professores, vontade de universidades, né? Elas têm que estar comprometidas com a história, ela tem que estar comprometida, né, com toda a sociedade. Temos que começar a valorizar as diferentes culturas, diversas formas de organização que existem no país, no Brasil, no estado, nas regiões.